Bom dia a todos. Fala um pouquinho alto, eu não sei se vai... Alô, alô? Opa, não sei. Vou precisar controlar um pouco o som aí, como bom carioca eu falo alto. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite da Nexus para compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre esse tema que foi bastante falado aí em 2019, vai ser mais ainda agora em 2020. É uma lei que vai pegar a todos. A gente procurou focar a apresentação para pequena e média empresa. Não tem, no tempo que a gente tem aqui, não tem como aprofundar no assunto, mas eu espero agregar de forma positiva para todo mundo que se encontra aqui no Café Jornal. Tudo bem? Bom, Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Primeira coisa que vocês precisam saber é classificar dados. O que é um dado pessoal? É tudo que te identifica, RG, CPF, ou é um dado que te torna identificável? Um e-mail te torna identificável? Dá isso na mão do hacker. Uma placa de carro, dependendo do acesso que a pessoa tem no Detran, pode te identificar. Então, dados que te identifiquem e dados que te tornem identificável é dado pessoal. Bom, essa daqui é a lei representada de forma gráfica. E aqui o que a gente colocou? Todos os personagens que compõem a lei. Então a gente tem o titular. Quem é o titular? Sou eu, é você, é a pessoa natural. O controlador é a empresa que recolhe esses dados. E o operador é a empresa que trata esse dado. E tratar e tratamento, vocês vão ouvir muito esses dois termos. Tratamento e tratar, o que significa, Rodrigo? Toda atividade que você executa em cima de um dado. Então, armazenar, apagar, transferir, alterar, tudo isso foi consolidado em cima desses dois termos, do verbo tratar e da palavra tratamento. Então, se atentem muito a esses dois termos. A gente vai focar nesse bloco aqui de operador e de todos os operadores aqui, que é onde vai ser aí pequena e média empresa, vai ser muito impactado. E eu vou falar também desses dois personagens aqui. Então o controlador recebe esses dados, vou até usar um pouco aqui da conversa que eu tive com o Marcos ali no café. Você pode pegar e terceirizar esse serviço. Então o que você faz? A parte administrativa, Rodrigo, o RH, eu não tenho dentro da minha empresa. Eu terceirizo essa parte. Então, você cai aqui no operador. Esse operador, por sua vez, esse dado que eu recebo do meu controlador, eu coloco ele na nuvem. Então, a nuvem, seja Microsoft, Google, Amazon ou Dropbox, ele está aqui. Então, operadores, não tem, pode ser N. Pode ter de 1, 2 a 50, não sei qual é o tamanho da empresa, como você lida com esse dado. Então pode ter N operadores. E o controlador é responsável por toda essa cadeia aqui. Então, você recebeu esse dado do seu cliente, vazou o dado aqui, tem esse personagem aqui que ele vai fiscalizar o tratamento de dados, vai fiscalizar a lei, se você está seguindo ou não. Então, se vazou algo aqui, você vai ter que responder para o controlador, que vai responder aqui para a agência. E tem o DPO, que é o Data Protection Officer. Aqui no Brasil, ele foi traduzido como encarregado de dados. Mas, pelo que a gente vê aí no mercado, está se utilizando mais essa sigla aqui, DPO, para classificar esse personagem. E essa pessoa, ela é um contratado, pode ser como serviço, pode ser um cargo. Na lei fala que o DPO é uma função, mas já tem empresa que criou esse cargo. Ele que vai cuidar de toda essa cadeia de dados aqui. Então, o DPO, que é um contratado aqui do controlador, o que ele vai fazer? O controlador ele vai definir as políticas aqui, processos com o controlador, e vai bater na porta de cada operador para saber se ele está seguindo ou não. Então, o controlador definiu qual que é a política, o DPO vai fazer. Eu sou um DPO certificado, o DPO, eu estou falando o que eu faço. Então ele vai pegar, definir aqui com o controlador, vou aqui, operador, agora a política é essa, de segurança, processo. Eu preciso que você siga isso daqui. Você segue hoje? Não. Qual o prazo que você precisa
para se adequar. O que que acontece? Uma vez que ele está se adequando aqui, o operador também tem que se adequar. Lembrando o que eu falei, a gente vai tratar nesse bloco aqui, porque a agência, muito tem se falado aí no mercado, que ela vai só, Rodrigo, a agência vai só na grande empresa, ela não vai bater na minha que é pequena ou média. Eu concordo com isso, até do que a gente tem ouvido também, dizem que a agência vai em cima das 10 maiores empresas, vai lá no PROCON ver quem tem reincidência de reclamação de violação de dados. Eu particularmente acredito nisso. Só que tem que se preocupar quem é o operador aqui com esse cara aqui. Ó. É ele que vai vir em cima de você. É ele que vai fazer no seu contrato, é ele que vai blindar de forma que, se vazar alguma coisa aqui com vocês, com o operador, quem é um terceiro, que for prejudicar o controlador, é lógico, ele vai ser bilhetado, vai ser notificado aqui. Mas ele com certeza vai repassar isso para o operador. E também tem algumas situações que a multa é solidária. Então a multa que ele levar aqui, você também vai compartilhar dela. Mas é muito mais questão contratual do que qualquer outra coisa, do que a agência vir em cima de você. Tudo bem? E aí só mais um ponto aqui do DPO, é ele que é responsável por toda a comunicação. É ele que vai falar com o titular, é ele que vai falar com a agência. A agência não vai bater na porta da empresa, do controlador, vai perguntar, quem que é o seu DPO? Vai ter um site para isso. Tem um site lá que toda empresa é obrigada a colocar o nome do DPO responsável lá nesse site. Rodrigo, mesmo para pequena e média empresa? Sim, para pequena e média empresa também. Tem que estar lá no site. Se der tempo, eu deixei o site ali aberto já, se der tempo eu dou uma navegada nele. Não tem um site ainda da NPD aqui do Brasil. Eu vou utilizar o site lá de Portugal para mostrar para vocês um pouco como é que vai ser. E aqui tem como que vai ser essa notificação. Então, se vazou algum dado aqui no operador ou no controlador, ele tem que informar a agência. O titular também deve ser avisado. Só que quando resultar em alto risco ou direito de liberdade do titular, o controlador tem que avisar a esse titular com a maior brevidade possível. E aqui entre operador e controlador, e do controlador para a agência, é sem demora indevida. Então, ainda não foi estipulado um prazo. Mas vocês concordam comigo, pegando aqui, focando no operador. Você acha que o controlador, um contrato com pequeno, média empresa que seja, até a pequena e média empresa também pode estar aqui, ele pode estar se adequando e obrigar algum prestador de serviço a seguir a lei. Você acha que ele não vai colocar uma cláusula aqui com SLA, um mínimo de tempo para você responder, caso tenha alguma violação de dados? Então essa demora indevida aqui, eu particularmente não me apegaria a ela. Sim, eu colocaria uma cláusula aqui, olha, você tem 24 horas, você tem 48 horas, ou 3 horas, não sei. Alguma coisa vai ser estipulada aqui. E a gente tem visto que os operadores estão começando a correr atrás de se adequar. Por quê? Principalmente banco e a área de saúde, eles já estão se adequando, são os dois segmentos aí, financeiro e de saúde, que estão à frente dessa adequação. Então já tem DPO batendo na porta aí de prestador de serviço, perguntando como está a sua adequação. Rodrigo, como me adequo? Quanto isso vai custar? Como que eu faço isso? Bom, gente, não tem outra maneira de falar isso, mas tem que gastar dinheiro, não tem jeito. Vai ter que gastar, vai ter que ter algo provisionado agora para 2020, para essa adequação. Rodrigo, quanto isso vai me custar? 50 mil? 100 mil? R$1.000? 500? Não importa. Você tem que pegar a sua empresa, saber qual que é a limitação dela em termos de orçamento e separar alguma verba para isso. Alguma coisa tem que ser feita. Você tem que se preocupar com alguma coisa de segurança, processo, entendeu? Tem que ter, apesar de ter o vídeo ali do mínimo, você tem que ter um mínimo aí de segurança. Eu já vou contra o vídeo. Um mínimo de segurança você tem que ter, sabe? Você tem que ter uma boa prática, tem que ter uma governança. E não precisa, sabe, esperar um especialista aí. Agora eu já vou dar algumas dicas aqui para economizar nessa adequação. Não precisa esperar um especialista ir lá na sua empresa e falar o que você tem que fazer. Porque o processo da sua empresa, melhor você do que ninguém para entender, não é verdade?
Você entende o seu processo. Então já começa a rascunhar alguma coisa, o processo, já começa a fazer algo, porque aí que acontece, você vai demandar menos horas desse profissional, do especialista, seja ele do setor jurídico ou de TI, é um trabalho a 4 mãos, então já começa a fazer alguma coisa. Ah, Rodrigo, mas eu não sei fazer o workflow, aquele negócio bonitinho, sabe, lá que o pessoal gosta de ver, que apresenta para CEO. Não precisa fazer aquilo. Se você não sabe, rascunha, põe no papel do jeito que você sabe, porque quando o especialista entrar na sua empresa, você já entrega para ele, ó, minha empresa funciona desse jeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo e vai transformar num workflow, enfim, tem N nomes aí que ele vai transformar esse processo. Então você já começa a economizar nisso. Entendeu? O DPO, Rodrigo, mas você falou que toda empresa tem que ter um DPO. Vou ter que contratar esse cara? Gente, de novo, o DPO é uma função. Então você pode eleger alguém dentro da empresa, ou quem sabe até você. Às vezes quando eu falo esse palestra, o pessoal fica meio assustado. Por que pode ser? É uma função. Você que vai ter que responder para o titular e você que vai responder para a agência. Se você não tem agora a verba para contratar, e tem DPO, você pode ter ele interno ou você pode contratar como serviço, porque tem muita gente já vendendo como DPO as a sério. Mas você pode ser um DPO, não tem dinheiro para contratar agora com esse serviço ou essa pessoa, ou internalizar, põe seu nominho lá no site, eu sou o DPO, eu respondo. O que a agência quer saber e o DPO que representa essa empresa, quem responde por dados pessoais na sua empresa? Você é o dono da empresa, pode responder, por que não? E por que eu estou falando isso, de fazer o mínimo? Isso aqui é um trecho da lei que eu separei, que fala exatamente de boa prática e governança. Então a agência, ela não vai chegar canetando. O que ela vai levar em consideração? Tem alguns procedimentos administrativos que ela tem que levar em conta. Eu destaquei algumas aqui. A boa-fé do infrator. Então você tem uma empresa. Você presta serviço para alguém que te entrega o dado pessoal da pessoa. O que você tem que fazer no mínimo? Um antivírus? Um firewall? Já é uma boa prática. Rodrigo, eu tenho firewall e tenho antivírus na minha empresa. Já estou adequado à LGPD? Não. A LGPD é muito mais processual, mas já é uma boa prática. Entendeu? Voltando aí, já é o mínimo. Entendeu? Ele vai ver também se é reincidente. É a primeira vez que vaza dado na minha empresa. É lógico que a agência não vai chegar e vai te canetar. O grau do dano, cooperação do infrator. Por exemplo, você é um infrator. Você vai chegar para a agência e vai falar: não, eu tenho um antivírus, eu tenho um firewall, mas alguém entrou e conseguiu invadir minha empresa. Não tem segurança 100%. Isso pode acontecer. Só que o que ele vai levar em conta? A boa-fé. Se você está cooperando, obviamente você já está com boa-fé. Então a agência vai levar isso em consideração. Pelo menos a gente espera que vai ter esse bom senso. Aí também tem aqui, adoção de política e boa prática. Isso daqui é você que escreve. Entendeu? De novo, vai contratar alguém, precisa contratar alguém, já escreve isso daqui. Aí depois o advogado vai pegar e vai colocar isso no formato jurídico que precisa, enfim. Mas você já economiza na hora dele, na hora desse profissional. E a pronta adoção de medidas corretivas também. Deu algum problema? O que eu faço para resolver? Isso aí também, você já pode ter escrito, entendeu? Então tem várias coisas aqui que já dá para fazer e gerar saving com essa adequação. Aqui eu peguei um trecho de uma apresentação que a gente faz, voltado mais para o segmento do varejo, até dando continuidade a esse discurso de já façam alguma coisa para economizar. Então o varejo, o que acontece? A maioria deles, você precisa pegar um dado pessoal da pessoa. E aí o que você precisa fazer quando a lei estiver em vigor? Você precisa pegar o consentimento dela. Então você já tem uma base, já tem um legado. A partir de hoje, o que você faz? Já desenha um processo que a partir do novo dado que você pegar dessa pessoa, você já pega o consentimento dela. Você já informa para ela o que você vai fazer com esse dado. Porque aí você concorda comigo que quando você for fazer o trabalho de adequação, você já tem uma base que já está regularizada, e isso também o que vai acontecer? Você vai gerar menos horas de trabalho do especialista. Se você for contratar um. Ou vou fazer isso interno, até interno também.
você vai demandar menos esforço da sua equipe. Você já está com uma parte do trabalho feito, você só precisa trabalhar com o que está lá atrás. E aí, por exemplo, deu um problema com o meu legado, Rodrigo, com a base que eu já tinha, que eu não peguei consentimento. De novo, voltando aqui, boa-fé do infrator. Você já começou a trabalhar com isso. Entendeu? Então a agência vai levar isso no ponto. Bom, aqui é mais ou menos a quantidade de dias e de tempo aí que a gente, pela experiência, até participando também de algumas palestras da OpsBloom, da Patrícia Peck, a gente até também trabalhando com adequação, a gente chegou nesses números aqui, nesses dias. Então, para o diagnóstico, leva de 90 a 120 dias. É lógico que isso aqui está baseado em grandes empresas, mas não se engane que uma pequena empresa ou média empresa não vai demandar isso daqui também. Porque o que acontece? A LGPD é política, é processo. Então, está nesse nível aqui estratégico. Então, você define as políticas, você vem para o tático, que é a parte mais gerencial para desenhar processo, e a operação executa. Então, você chega com esse discurso aqui para algumas empresas, elas não entendem essa pirâmide da governança. Então, começa a aumentar esses dias aqui. Você começa a chegar nesses dias aqui. Tanto que teve uma negociação que a gente fez com uma grande empresa, tem muitas filiais no Brasil, e a gente conseguiu fazer aí o trabalho em 60 dias. Uma empresa gigante. E ela já tinha esse conceito aqui implementado na empresa, que ajudou nesse trabalho de acesso. E para a implementação tem levado aí uns 180 dias. Varia de empresa para empresa, não importa o tamanho dela. No final, não importa quem você vai contratar, você tem que entregar, a empresa tem que te entregar isso daqui. Ou se você for fazer interno, você tem que ter isso daqui. Tem que ter a organização e comunicação, tem que ter os processos, os direitos do titular, definido, privacidade e proteção de dados, consentimento. Pegou dado pessoal, tem que ter um consentimento. Como você vai reter isso, como você vai fazer backup, contrato, voltando aqui. Como vai ser esses contratos? Porque, por exemplo, você presta serviço para alguém que te repassa o dado pessoal. Você joga aqui na nuvem. Se você usa Microsoft e Amazon, lá no site dele já tem uma política de privacidade publicada. Você pode pegar e já usar essa política. Ou, caso você não use essas grandes, que possuem contrato, você tem que repassar por qualquer motivo para algum, você tem que quarterizar esse serviço. Ele tem que ter uma política de privacidade. Você tem que cobrar isso dele. E você também tem que ter um contrato bem blindado. E o mais importante, plano de resposta à violação de dados. Aconteceu alguma coisa, você tem que ter um plano de resposta. De novo, não existe segurança 100%. No final, o trabalho que você tem que ter você tem que ter políticas gerais, uma política de privacidade, isso aqui também tem que estar publicado na internet, e um relatório de impacto à proteção de dados. Todo tratamento de dados tem que ter um relatório de impacto. Todos. Rodrigo, tá bom. Bonito. E como eu garanto que a empresa vai me entregar isso? Uma dica. Primeira coisa que se você for contratar alguém, já pergunta para ele, como você se adequou? A empresa já tem que te dar isso daí. Como você adequou? Você tem um case? Não adequei ainda para ninguém. Então tá bom, me dá o case da sua empresa. Como você fez a adequação? Porque a empresa, no mínimo, tem que saber isso daqui que eu falei. No mínimo. E olha que eu falei bem por cima. No mínimo, ele tem que saber esse fluxo daqui. Porque senão, você pode cair nisso. Você contratou um assessment? Sim. E me entregaram apenas uma planilha. Isso aqui está acontecendo muito. A gente já teve algumas empresas que entraram em contato com a gente reclamando disso. Eu contratei uma empresa que se disse especializada, realmente é especializada, e o cara me deixou um dever de casa aqui. Simplesmente, você contratou, gastou, pagou caro pela hora dessa empresa e ainda te deixou um dever de casa. Você ainda vai ter que completar essa planilha para ele. Entendeu? E assim, gente, é um trabalho em conjunto, TI e jurídico. Você pode contratar uma empresa jurídica, ele vai fazer a parte dele e depois vai deixar um dever de casa para a parte de TI, como também se você contratar só TI, ele vai chegar, vai fazer a parte dele e vai deixar um dever de casa para a parte jurídica. É um trabalho a quatro mãos. Aqui é um pouco
é um retrato de como está a LGPD hoje, então ela foi sancionada lá em 2018. Ponto de atenção a esses dois últimos aqui. Tem 2 projetos de lei em andamento, que uma é prorrogar a LGPD para 2022. E a outra, que eu acho que essa daqui realmente vai ser sancionada, prorrogar as multas da LGPD para ser aplicada em 2022. Eu acho, minha opinião particular, faz mais sentido. Entendeu? Pega agora, só aplica, só notifica. Enfim, tem que ser mais, eles têm que passar mais, tem que ser mais educativo, na minha opinião, o papel aqui da NPD. Porque, o site nem está no ar ainda. A gente não sabe como é que vai funcionar isso. Então, eles têm que tratar agora de forma mais educativa. Se vai ser, não sei. É a minha opinião pessoal. Bom, obrigado. A gente tem trabalhado aí em parceria com o Ricardo. É um trabalho complexo. Mesmo a minha empresa tendo especialização em segurança, não tem como a gente fazer sozinho. Por isso que a gente trabalha em parceria aí, algumas frentes de trabalho com a LGPD. Ela vai entrar em vigor agora em agosto de 2020, para ser mais exato, no dia 16, é um domingo. E dia 17 já pode ter alguém na porta da sua empresa fazendo-se valer dos direitos dela. Direito de esquecimento, direito da transparência. Dizem que vai ter uma matéria veiculada ao Fantástico no dia 16, que vai, dar uma pincelada como é que isso aí vai funcionar. Eu estou até preocupado, porque tudo que eu vejo na televisão às vezes sai coisa errada, assim que eu fico, nossa, mas que notícia é essa? Então, assim, na segunda-feira, dia 17, já pode ter alguém batendo na porta aí da sua empresa. Obrigado.